minutos e a China condenou os ataques dos Estados Unidos ao Irã, que considera ter violado Carta da ONU em comunicado. O Ministério das Relações Exteriores chinês pediu que as partes em conflito, especialmente Israel, cessem os ataques o mais rápido possível e iniciem o diálogo e as negociações. E nós vamos trazer aqui para a conversa os nossos analistas hoje, os comentaristas Gesualdo Almeida e também o professor Marcos Vinícius de Freitas. Professor, tivemos aí então essa manifestação da China pedindo o cessar dos ataques. Não foi o que a Miriam Sanger trouxe para a gente de Israel, dizendo que Israel diz que vai continuar os ataques até que o Irã esteja completamente aniquilado de suas possibilidades de contra-ataque. E, por outro lado, a China chamando para a diplomacia, professor. Primeira manifestação que a gente tem assim mais clara dos chineses em relação ao conflito. Está dentro do esperado, professor Marcos? Acho que a gente está com um problema na comunicação com o Marcos lá, o áudio dele não está rolando. E agora, professor? Vamos lá. Funcionando agora? Bora. Não, perfeito. Eu acho, Nonato, que você acabou de ter a resposta pela Miriam com relação à sua pergunta. Até quando vai e até onde vai essa guerra? E a resposta dela foi muito clara. Vai até a gente achar que acabou com o programa nuclear, que está... Aí veja só a natureza do discurso como mudou. Eram 4, não é? Agora virou o país inteiro. Então você vai notando que o discurso já está se mudando, justamente no sentido de dizer que vai ser uma guerra aí contra o Irã e, eventualmente, contra a própria questão do regime, não é? De você querer alterar o regime. Então, em princípio, é uma guerra que iniciou sob um argumento falso de que a gente estava aí buscando atingir 4 lugares principais e, com isso, acabar com o programa nuclear. E agora mudou, né, a conversa nesse processo todo. O que é extremamente preocupante, porque isso vai deteriorando a situação. E, obviamente, que a China não pode ter, se pretende atuar como mediador, uma outra postura, a não ser falar... Vamos para a questão diplomática, porque estes ataques e esta narrativa não muda. O objetivo aí é ter um estado de guerra contra o Irã, até saber, eventualmente, que se atingiu um objetivo, e a impressão que se tem não é de troca de regime. E aqui é importante enfatizar isso. O que se quer e que se nota pela atuação é um colapso do regime, ou seja, você converter o Irã numa nova Líbia, num novo Afeganistão, o que é preocupante até mesmo para os chineses, porque eles têm um relacionamento comercial com o Irã e é muito mais fácil você negociar com um do que negociar com 4 que estão brigando entre si. Então, não interessa para a China que haja instabilidade no Oriente Médio, não interessa que haja instabilidade no Irã e precisa necessariamente que a via diplomática seja retomada, porque esse tipo de ação preventiva, e se nós reconhecermos isso como legítimo, nós não sabemos onde isso vai parar. Este que é o grande desafio do direito internacional, de estabelecer regras claras quanto à guerra. Você só tem guerra em questão de legítima defesa e depois que você for atacado. Essa é uma questão muito importante e autorizada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Se nós começamos nessa questão preventiva, a gente não sabe onde vai parar. E a China, que pretende aí ser o adulto da sala, tem que dizer, olha, este é um problema que precisamos resolver diplomaticamente. Interessa à China que o Irã seja nuclearmente armado? Não. Interessa para a Rússia? Não. As potências nuclearmente armadas querem se manter fechadas no clube e não querem que mais ninguém entre. Então, para nenhuma delas interessa. Agora, não se pode permitir e reconhecer esta questão da ação preventiva como uma possibilidade ou um cheque em branco dado a cada país de atacar a quem quiser toda vez que se achar que está ameaçado. A China diz, vamos para a questão diplomática. O professor já havia comentado que não há interesse da China entrar em conflito, não há interesse de guerra em relação à China, apenas uma relação econômica. Esse é o maior interesse sempre para os chineses. Professor, e vamos lembrar que desde a década de 50, quando houve a Guerra das Coreias, que foi a última vez que a China participou diretamente de uma guerra, fornecendo material e fornecendo pessoal. Para a China, o Irã é um grande parceiro econômico, sobretudo fornecedor de petróleo a preços muito convidativos.
e que assim se mantenha. E para que isso aconteça, a estabilidade do regime iraniano é fundamental para os interesses econômicos chineses. Além disso, há um outro player a ser destacado, né? A Rússia. Aliás, chama atenção só de um outro detalhe. Essa invasão americana, vamos chamar assim, embora tenha sido apenas um bombardeio, é uma justificativa posterior para os chineses fazerem algo parecido, se não muito próximo disso, em Taiwan. É sabido, é consabido que os chineses querem a anexação de Taiwan para si e sofrem grande resistência dos Estados Unidos. Portanto, quando pululam essas brigas, essas contendas em cenário mundial, sempre com grandes atores como a Rússia e os Estados Unidos sendo os invasores e sendo os agressores iniciais, isso dará, inclusive, argumento posterior para a China para suas tentativas em Taiwan. E quanto à Rússia, que se nós olharmos hoje, convido você agora a procurar lá no site da Jovem Pan, está lá no site do nosso jornal, dizendo que foi marcado para segunda-feira uma reunião entre o líder iraniano e o líder russo, o Putin. Dessa reunião, que é muito mais simbólica do que efetivamente prática, pouco dali sairá. A Rússia não tem condições hoje econômicas e tampouco militares para ajudar diretamente o Irã nessa guerra. Que, aliás, professor Marcos Vinícius, o Gesualdo chama atenção aí para essa questão de anexações, né? A gente tem essa possibilidade da China, Taiwan, tem Rússia e Ucrânia, Rússia, Crimeia e por aí vai. Agora, o Putin chegou a dizer nessa semana que estaria preocupado com a possibilidade de uma terceira guerra envolvendo todo mundo, uma chamada Terceira Guerra Mundial. O senhor também se preocupa com isso ou a gente caminha para uma coisa mais segura e um conflito mais regional, professor Marcos? Posso só fazer uma nota de rodapé aqui? Vamos lá. Os chineses não encaram a Taiwan como uma invasão porque faz parte daquilo que aconteceu em 1949, na separação das Chinas, né? Tanto é que Taiwan se chama República da China porque o objetivo era que as duas fossem unidas no longo prazo. Então, esse que é a narrativa chinesa, não é uma questão de invasão, mas uma questão de reincorporação de Taiwan à República Popular da China, como aconteceu com Hong Kong e com Macau. Mas eu acho que não interessa para o mundo uma terceira guerra mundial, mas nós sempre também nos lembramos que a Primeira Guerra Mundial começou com o fato das potências querendo ali lutar entre si e de uma coisa pequena, não é? Em princípio. E o grande medo é que nesse processo todo esta narrativa ou esta guerra pode começar ali a se expandir regionalmente e depois nós temos aí uma situação muito mais perigosa, porque a gente vive num mundo, Nonato, em que os próprios Estados Unidos, nesse processo todo, têm incentivado aí os europeus a voltarem a comprarem armamentos, porque se entende que existe a probabilidade de a Rússia eventualmente vir a invadir a Europa. Então, nós criamos aí uma série de narrativas que estão gerando uma corrida armamentista global. E isso é perigoso, porque quando a gente todo mundo começa a se armar até os dentes, a possibilidade de alguém dar um tiro na pessoa errada, a possibilidade de haver uma situação inesperada é muito alta. E reverter narrativas, principalmente numa época em que a gente vive a imposição da mídia social, em que o político hoje em dia ele atende muito mais à questão da mídia social do que o pensamento de longo prazo, não é? É difícil você dizer não estamos livres da possibilidade de termos um cenário de guerra nesse processo todo. Deus queira, não é? Já que todo mundo invoca a Deus, o Trump, o Netanyahu, o próprio Ayatollah, todo mundo, né, invoca a Deus nesse momento, queira Deus que nós não enfrentemos esse tipo de situação. Afinal, o que nós teríamos aí é um cenário devastador que teria implicação para todo mundo, não é? Neste processo todo. Então, a esperança é que prevaleça, de alguma forma, não o bullying internacional, e é isso que preocupa muito a questão de Trump, mas a gente sabe que Trump também faz bullying com quem é pequeno, porque com os países grandes ele também tem que afinar um pouco a forma do tratamento e utiliza até mesmo este processo todo, né? Veja que interessante, Nonato, ninguém está falando mais do fracasso, que foi a questão do tarifaço, dos outros problemas que o mundo tem,
e que foram, de alguma forma, encobertos por esta situação. Então, faz parte deste diálogo. Vamos esperar que prevaleça aí a boa vontade e o bom senso em todas essas discussões. Sem contar, né, antes de você passar para o Gesualdo, Paulo, só para ilustrar o que está dizendo o professor, que a gente tem também isso muito com governos mais longevos, né? Você pega aí no Irã, o Ayatollah está lá desde 89, e aí você tem também na Rússia o Putin que não sai do poder, Netanyahu em Israel, idem, Lukashenko em Belarus, aí você tem o presidente húngaro, o Viktor Orbán, também se perpetuando no poder, e aí quando eles se voltam às baterias para essa questão mais bélica, infelizmente você não tem uma oxigenação para que um outro líder possa entrar e dizer, não, vamos parar por aqui, vamos arrumar a casa, vamos tentar na diplomacia. Não, infelizmente esses líderes mais bélicos, a impressão que dá é que eles vão se mantendo no poder, até por serem assim e até por forçarem situações sem muita democracia. Paula. Com certeza. Agora, Gesualdo, o professor havia comentado que a China quer ser o aluno mais velho da sala, né? Aquele aluno mais maduro, quer mostrar diplomacia, mas já foi dito que para existir, caso exista uma terceira guerra mundial, precisaria mexer com a China também. De que forma a China poderia ser afetada no meio desse caminho para que o conflito ganhe uma escalada ainda maior? Paula, eu acho que a única forma de provocar a China é mexendo com o bolso dela. Ela tem um perfil basicamente econômico, como já dito aqui várias vezes, né? Ela não entra em guerra desde a década de 50. Ela entende que entrar em guerra é ter gastos trilionários como os Estados Unidos têm, e essas guerras causam também um aumento no déficit público das contas, e tudo que o chinês quer é fazer negócio. Portanto, enquanto não houver um impacto econômico direto na China, acho pouquíssimo provável que ela entre nessa guerra, a não ser através da verborragia, a não ser através da diplomacia mesmo, tentando ser, como já foi dito aqui, né, o adulto da sala.